a sua entrar. Oi! Aê, oi. A horizontal, mas não deu certo. Eu já deixei na vertical mesmo, porque eu falei, eu sempre vejo, eu acho que as pessoas fazem na vertical, né? Então eu falei, deixa eu. Então, porque eu sempre faço na vertical. Eu até queria fazer na horizontal, que Uhum, nem o IGVT, né? Mas não rolou, sim. não. Ficou meio esquisito. Cortou minha cabeça e aí as coisas começaram a aparecer tudo. Tô até tentando mudar meu tripé aqui pra mim não ficar segurando, senão eu vou ficar É, eu rodando com você. também. Eu também coloquei o tripé. Era isso, deixa eu só pôr aqui. Gente, vai entrando que eu só tô me ajustando aqui, ó. Oi, Gi, oi, Ao pai, vivo é oi, assim mesmo. Keila. Tem uma Oi, galera aí, Maria. ó. Todo mundo querendo te ver. Querendo que você nos Ah, conte como que tá essa situação aí, né? sim. E tá todo E mundo aí, ouvindo direitinho? Dessa vez com o fone melhorou? eu até tô sem fone. Deixa eu pôr meu fone aqui, super aí. Olha. Eu tava fazendo uma... Menina, você não tem noção. Viu? Ficar em casa nessa quarentena parece estar pior do que antes. Eu falei Porque tá uma ontem na loucura. live, eu falei, nossa, a gente tá É. fazendo tanta coisa que parece que a quarentena tá Muito. fazendo movimentar mais ainda, né? Não sei. Tá Pra mim, mesmo, pelo tá? menos, Porque a gente, essa história da gente ficar em casa, é estranho, né? Você ficar o tempo todo. Por mais que o sim. meu trabalho seja. Tá me vendo? Eu tô ajustando aqui o tripé pra ficar melhor. Peraí. É, eu também. Peraí, Tô vendo como gente. que tá, se tá bem, se tá muito É, o perto um problema do outro. é o meu fone aqui. Deixa eu tirar o Sim. fone e ver o que que o pessoal. É, tira, vê se. Ah, agora sim. Pronto. Agora ajustei. Hoje não Pronto, tá dando gente. eco? Tá dando Tá eco, dando gente? eco, será? Igual aquele dia? Ontem não, né? É, porque as outras que eu fiz não deu. Vamos ver se. Ah, tá escutando normal, ó. Já falaram. Dando normal. Viu? Ok. Então nos conta. Eu tô aqui rodando com uma galerinha, né? Com algumas amigas, eu Uhum. tenho algumas amigas que moram fora. Tenho amiga na Alemanha, eu tenho uma amiga na Irlanda, Sim. eu tenho amiga nos Estados Unidos. Então tô tentando entrar em contato com essa galera, que é pra gente ver como que tá essa situação aí fora, como que tá sendo Sim. tratado isso na Europa. E é legal a gente escutar alguém que tá próximo de nós, né? Às vezes a gente vê umas lives com o pessoal de fora, mas a gente não conhece aquelas pessoas, né? E parece que quando a gente faz isso com alguém muito próximo, parece que as Sim. coisas ficam mais esclarecedoras, né, Su? E Sim. aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós do blog do Monde, né? O que que é o blog? Como que Sim. você está agora na França? Porque antes você não estava na França, estava na Itália, né? Tava na Itália, depois tava na Irlanda, depois tava em Malta, depois tava na Inglaterra, depois tava aqui. Rodou tudo aí já. Agora o encontramento está sendo na França. Agora sim. Ó, meu pai escreveu assim, melhor com fone. Será que não Deixa eu pôr, fica? peraí. Oi, Deixa eu pôr. Você tá Cat. com fone? Eu tô, ó, tô com um foninho aqui nessa orelha aqui. É que o meu fone, ele é bem aqui no onde fica o tripé. Deixa eu tentar Ah, colocar. É, ele pega bem embaixo. Cadê? Deixa eu tentar pôr ele aqui. Veja se melhora, peraí. é que eu escuto a Peraí, mesma coisa. O gente. problema são Vamos as se acertar. pessoas que escutam diferente, né? Tá melhor? Tá melhor, gente? Vamos ver, Melhorou? pessoal. Eu vou segurar aqui, então assim fica melhor. Pode falar. Beleza, então eu vou começar. Então, falando sobre o blog, quando eu estava morando na Irlanda, assim, a Irlanda é um país que eu sempre quis conhecer, porque Uhum. ele é um país de celtas, né? Então, celta é uma cultura que eu sempre gostei. E aí, quando eu decidi que eu queria aprender a falar inglês, eu falei, bom, então eu vou unir, né, as duas coisas. E aí, lá na Irlanda, eu conheci o Nicolas, né? O Nick, que é o meu namorado. E aí, as pessoas, como ele é estrangeiro, né? Ele é francês, então as pessoas sempre falavam, faz alguma coisa, faz um vídeo, faz vídeos, faz, né, as coisas para Uhum. o pessoal ver e tal. Então foi a partir disso, né? Porque assim, sempre que eu postava no meu Instagram algum vídeo com o Nick, as pessoas falavam, ai meu Deus, que legal, o Nick falando português, não sei o que e tal. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer um só disso, Uhum. concentrado em viagens, essas coisas. Então Sim. aí eu resolvi fazer o blog do mundo, porque seria o blog do mundo em português, né? Fiz uma Uhum. palavra em francês, mas que a gente entende em português, né? Uhum. Então foi aí que surgiu. Então a gente
começou aqui, morar aqui na França, depois ele teve que fazer um trabalho lá na Inglaterra, eu fui com ele, daí a gente Uhum, voltou pra cá, aí agora a gente tá uhum. aqui, e aí agora a gente tá em quarentena na França. Nossa. E deixa eu perguntar uma coisa, Su. É que assim, porque aqui, pelo menos no estado de São Paulo, né? A gente tá aqui no estado de São Paulo, o decreto foi dessa quarentena, na verdade, uma quinzena, né? De 15 dias até o dia 7/4, fechado o comércio. Oi, Angela, beijo. Olha lá, tá com Oi. saudade. Aí a Cris morou comigo lá no México, e agora ela Verdade, que tá na delícia. Irlanda, ai que fofa. Ela Ah, e o morou México é uma comigo. delícia, né? Ai, O México é uma muito. delícia. Eu Nossa, eles são adoro. muito receptivos com os brasileiros, né? Adoro o México. Então, eles gostam. E eu tenho alguns, vários amigos mexicanos também. Ah, é muito Mas o meu é tudo em legal. virtude do meu trabalho, né? De quando eu Uhum, trabalhava aí no corporativo, a gente acaba fazendo bastante amizade, né? que E legal. aí, isso, aqui que nem, aqui nós estamos numa quinzena de quarentena, né? Na verdade, porque o governo do estado de São Paulo decretou aí a calamidade, são 15 dias aí que nós vamos ter que ficar enclausurados mesmo, comércio fechado. Eu tenho amigos que Uhum, trabalham na indústria, a indústria onde foi o último dia de várias indústrias. É, e aí tem algumas medidas sendo tomadas, né, de prevenção, acho que são medidas que estão sendo tomadas aí no mundo inteiro. Oi, amor, beijo, meu marido entrou. ah, que legal. E aí, e aí o que que acontece, né? É, uma das coisas que eu fico intrigada é saber como que está sendo essa quarentena aí, né? Como que está na França o corona, né? O Covid-19, tem bastante casos, as pessoas realmente estão respeitando essa quarentena. Desde quando vocês estão nessa quarentena, Su? Bom, então, a quarentena começou aqui na França semana passada só. Semana Uhum, passada, porque assim, eu já vi alguns amigos que estavam na Itália falando que estavam fazendo quarentena voluntária e tal, mas eu percebi aqui na França que as pessoas não estavam respeitando esse voluntário. uhum, E aí o presidente, né, percebeu e falou assim, bom, então, como não estão respeitando, aí na sexta, não, quando que foi? Acho que sexta-feira da outra semana, uhum, entre sexta e segunda da semana passada, aí o presidente uhum, fez falou na televisão, né, em rede nacional, pedindo que as coisas iam fechar. O que já estava fechado uhum, até então eram as escolas. As escolas, uhum. assim, acho que 2 semanas atrás já estavam paradas. E Sim. aí o presidente falou, bom, então as coisas vão fechar e tudo, tá? Aí começou aquele pânico, né? Até então ninguém Uhum, tava muito, até eu, assim, no momento que eu via, assim, as coisas funcionando, a academia funcionando, o mercado funcionando, todo mundo trabalhando, uhum, eu falava, bom, então aqui na França não é tão, assim, né, perigoso e tal. uhum, Aí ele decretou, né, essa quarentena e uhum, mesmo assim ainda não tinha 100% das pessoas respeitadas. Porque uhum, teve no domingo, nesse último fim de semana, pessoal. Não, nesse último não, no outro ainda. Pessoal, fez sol aqui, o pessoal saiu para ir nos parques em Paris. E a gente viu, sabe, na internet, tudo, sim. é, sabe, as pessoas falando, meu, não, né, assim, não vai, Que não, nem o não pessoal é do para Rio na isso. praia, né? Não Uhum. é para isso, precisa ficar em casa, e tal. Exatamente. Então, por causa disso, aí o presidente resolveu colocar multa. Então aí ele foi Uhum. restringindo cada vez mais. Aí ele falou, bom, Sim. então o pessoal não vai respeitar, então vai mexer no bolso. Eu vou colocar Uhum. multa. Então aí começou a Uhum. multa eu até anotei Uhum. aqui, 38 euros, se você for pego assim fora de É um casa sem valor algum razoável, motivo. né? Uhum. É. Sem algum motivo. Então, assim, você tem um papel, eles dão um papel, o governo disponibiliza um papel para todo mundo que quiser Uhum. imprimir, ou também pode mostrar no celular e tal. E você tem Uhum. as suas regras, você pode sair para trabalhar, então aí Uhum. você tem que ter uma autorização da empresa, né? Aí você coloca Uhum. o seu nome, o seu endereço, tal. Então, se a polícia parar, você tem esse documento, ou se você estiver fazendo compras, ou se você estiver Uhum. indo fazer esporte, ou levar o cachorro para passear, para tirar Uhum. sangue. Uhum. É,
também, essa última semana, eles autorizaram a saída de pessoas que são separadas e têm que levar o filho para a mãe ou para o pai. Assim, isso também é uma Nossa, que coisa loucura. nova que Uhum. fizeram. Então, é assim, é isso. E você também pode sair para fazer esporte sozinho, você não pode ir Uhum. com alguém mais junto. Só que até Uhum. isso, eu ouvi assim um pessoal falando que ele vai tirar esse pedaço aí do esporte, porque o pessoal tá ainda assim levando o esporte como se fosse assim, deixa eu dar uma saidinha, eu vou fazer de conta que eu tô fazendo esporte, sabe? Uhum. Então, Entendi. assim, e é legal aqui na França, porque assim, o presidente fala, todo mundo vai respeitar, todas as regiões e tudo. É assim, é Uhum. concentrado. O presidente Macron em Paris, ele fala, Uhum. todas as regiões seguem a mesma regra. Então, acho que é por Entendi. isso que agora está começando a funcionar. Porque tem alguns outros lugares que são assim, o governo, né, de cada estado que resolve o que vai acontecer. Aí eu acredito que não é tão bom nesse caso, porque aí cada um vai fazer sua regra e aí não vai funcionar 100% Uhum. igual funciona em outros países, né? Agora, Sim, sobre o sim. caso, o número, né, de infectados, até o momento que a gente viu no site, né, eu e o Nick, a gente Uhum. estava procurando, estava na média dos 20 mil aqui na França. Uhum. 20.000 E infectados já. 20 mil infectados, sim. E E aí mortes, tem? tem. Deixa eu ver aqui, ó. Tava 8 mil, na faixa de 9 mil pessoas hospitalizadas, 2.082 Uhum. já em reanimação, então pessoa que já está em Uhum. casos mais graves, Uhum. e estavam com 860 mortes, até o último Bastante dado que a já. gente viu. Só que hoje a gente não conseguiu ver um dado muito atualizado de hoje. A gente viu de ontem e antes de ontem, que eram os que eles estavam atualizando Uhum. mais rápido. Hoje eu não sei porque eles Uhum. estão um pouco perdidos nos dados. Mas tem uma outra informação que eu pesquisei, que esses Uhum. números que eles falam 20 mil oficial, mas Sim. a média do que as pessoas estão imaginando que seja 100 mil. Esse é o número real que as pessoas estão imaginando, mas que. Porque, Sim. assim, tem muita gente que está infectada e não vai para o hospital, ou seja, que não, eles não Exato. contam essas pessoas, né? Uhum. E que até não dá Então, sintoma, né, Su? Muitas vezes a pessoa não tem tanto então, sintoma, tem uma imunidade alta, mas ela está infectada e pode passar, né? até eu fiquei imaginando, eu falei assim, gente, mas como que as pessoas vão contar os números exatos se as regras, pelo menos aqui na França, eu acho que toda a Europa, as regras são as seguintes: você não vai até o hospital. Se você está passando mal, você liga Uhum. pro médico ou pra Sim. emergência e a pessoa vem até a sua Uhum. casa. Não vá até o hospital. Sim. Então, assim, tem gente que não vai ligar. Então, esse número é muito maior, óbvio, né? Que a Com pessoa fala, certeza. bom, eu devo estar, mas não vai adiantar nada eu ligar. Tem gente que pensa assim, né? Então, Uhum. nem faz. É isso Então, mesmo. assim, 100 mil é um número bem alto, né? Mas Bem a alto, bem gente alto. tem, eu não sei te dizer exatamente. O que eu pesquisei era 100 mil, assim, no geral, Uhum. assim, né? É, até aqui, que nem você falou uma coisa do governo federal, né? Que o que o Macron fala, as pessoas respeitam, né? Todos seguem a mesma coisa. Aqui no Brasil já não é tão assim, né? As Aqui, por pessoas estão exemplo, respeitando porque eles estão pondo multa, é, né? E nem assim, exata, mexendo no bolso, né? tem muitas multas É, sendo dadas que a gente viu aqui, é inclusive. isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu acho que tem que multar mesmo, né? Já que a gente tem que ficar de Sim, quarentena, respeitar, eu até porque nós acho. vimos o tanto que isso aí propaga, a gente é um inimigo que a gente não enxerga, né? E que tem um Que nem poder de artilharia muito forte, né? o presidente falou, né? Ele falou que aqui, É, isso é uma guerra, a gente está é vivendo uma uma guerra. guerra, mas o inimigo é invisível. Isso que É é o pior. invisível. Porque quando você É. sabe quem é o seu inimigo exatamente, assim, ele tá ali, então, sabe? Então, isso tem como, mas quando é invisível, você não Uhum. sabe quem que tá infectado, o que tá infectado, né? É, é isso mesmo. Até aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos assim de que, por exemplo, você tem o governo federal fazendo pedindo, né, fazendo a solicitação da quarentena, falando algumas coisas, tem a parte um pouco econômica, mas daí cada estado faz um jeito, sabe? Eles transgridem algumas regras, Então, por exemplo, que o esse federal que é o pede. problema. Então você tinha lá, daqui a pouco foi o governador do Rio me fecha a fronteira do Rio de Janeiro, quer fechar aqui.
Meu, não dá para fechar. Como você vai fechar isso daí se precisa entrar mercadoria de outros estados, né? Esse ir e vir aí dentro do país é Talvez complicado. tenha que fazer o controle mesmo do que vai entrar, É, né? De quem vai entrar. Por exatamente, exemplo, aqui exatamente. as fronteiras estão fechadas da União Europeia, Uhum, mas ao mesmo uhum. tempo que elas estão fechadas, os brasileiros que estão aqui, eles têm direito de voltar Ah para o lá, país de origem. Os diferente, meus é isso primos aí. mesmo, eles estavam aqui na Espanha e eles conseguiram voltar domingo agora. Porque até eu fiquei Uhum, preocupada, né? Daí eu conversando com uma amiga que trabalha, né, com essa parte de assessoria, ela falou, não, mas uhum. o brasileiro tem o direito de voltar para sua terra. Sim, sim. Agora, não tem como que ele vai ficar preso, né? Não Uhum. tem Lá como. tem gente falando assim, ó, eu tô ficando Ah, minha prima. paranoica quando lavo, encosto e orgulho, eu vou lavar a mão. É um desespero, né? Acho que menina, eu nunca lavei tanto minha Não, mão. eu Aí eu tô até com a também. mão ressecada, porque eu tô esquecendo de deixar o creme. Vou começar a deixar creme no banheiro, bem pertinho ali onde eu lavo a mão, Sim. pra poder deixar essa mão mais. Não, eu sempre usei muito álcool gel, sempre. Eu sempre Muito. usei na Aqui minha também eu bolsa, mas uso agora, bastante. Tá gente, demais. Tá muito demais. mais do que E os parece que outros. mesmo lavando a mão, a gente ainda passa o álcool, né? Só pra conferir, né? Sim. Mesmo estando em casa, né? É uma E loucura, é uma eu, e loucura. eu, a gente mora aqui numa casa que são vários apartamentos dentro de uma casa só. Eu Então, entendi. a porta da entrada, ela é a mesma para todo mundo, sabe? E Uhum, aí a uhum. gente começou a pensar, nossa, a gente tem. Porque assim, era tão automático, de entra, sai, e assim, e Coloca na aí eu falei, maçaneta a mão, gente, né? todo mundo É, tá abrindo essa porta. Então a gente pensou, vai, exatamente. gel, 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 gel. É isso mesmo. Porque. Ou também pode usar luva, né? Tem algumas pessoas que usam Tem, luva, usando ou luva, eles um estão pedindo papel até para usar tipo higiênico. um papel, tipo, vai o Sim, elevador, você com uma caneta, alguma coisa sim, para eu não vi se isso aí também. contaminar, né? Aham, Né, sim. até no jornal aqui domingo eles estavam mostrando isso, né? Então, assim, é como se fosse você tem que ter um cuidado higiênico que nem o pessoal de hospital tinha, né? Então, às vezes, até maior esse cuidado, né? E Sim, aí, sim. até o que eu ia comentar, que eu queria comentar com você, caiu o meu fone aqui. Assim, que aqui no Brasil tem as medidas federais, aí o governo, a impressão que eu tenho é que o governo, acho que pelo que você estava me falando aí na França, acho que foi a mesma coisa. O pessoal não estava tendo ainda a dimensão que seria, o que ia acontecer, né? Tava lá na China, todo mundo, nossa, eles fazendo esses Uhum, hospitais enormes, olha que sim. legal, como os caras são bons, né? Ninguém estava lembrando que isso aí era um vírus e que isso ia se propagar de alguma forma, né? Então, a partir do momento que, quando já teve um caso aqui do lado, começou a ter dos países vizinhos, quando chegou na Europa, que aí aqui, eu tenho a impressão que eles começaram a ficar um pouquinho mais espertos. Só que foi muito rápido, né? Não, Eles as tinham que ter coisas estão pensado isso lá atrás. acontecendo muito rápido. Muito E como rápido. as E aí você pessoas vê não que não. estão acreditando, né? Então aí É. isso faz Oi, piorar a situação, Cláudio. porque Oi, todo Ana. mundo É isso mesmo. continua saindo e aí É vai isso mesmo. aumentando, e aumentando, e É. aumentando. E aí vai É. passando para o E, outro. E até assim, né, o que acontece que eu percebi, né, deles não ter essa preocupação, é que as medidas econômicas que eles vão tomando, que nem o governo agora voltou para trás com uma medida econômica que eles tinham tomado, porque gerou uma repercussão enorme, porque eles não estão consultando as pessoas, né, não teve uma consulta prévia, não teve nada. Então, você vê o caos que simplesmente fecha as Um coisas, mas não caso teve nada. econômico, assim, né? Nada, né? O pessoal fala assim, mas tem que pensar na saúde. Eu concordo, gente. A gente tem que estar todo mundo aqui enclausurado, pensando na saúde, né? Tudo bem, mas e a saúde econômica? O que o governo. Então, a forma como eles anunciam isso também é muito perigoso, né? Até porque que nem eu trabalho com a consultoria de imagem pessoal, né? Então, a gente fala muito sobre a comunicação não verbal. Oi, Kátia, muito sobre a Oi, tia. comunicação não verbal. E aí, quando a gente olha o governo falando, a expressão facial, a maneira como eles vão divulgar isso, é muito complicada. Então, dependendo como eles passam, eles geram pânico. Depois eles falam pra gente não ter pânico. Aí eles falam aí eles não passam segurança para a população. Aí todo mundo fica desesperado, as pessoas precisam trabalhar. Além de tudo isso, tem um monte de gente que tem medo, pode não ter mais emprego depois, né?
muitos empresários, pessoas, pequenos negócios, os empreendedores, pequenos produtores e tudo mais, eles empregam pessoas, né? E não é só o empregador direto, eles empregam uma família inteira, né? Tem toda uma família inteira por trás daquela pessoa que precisa daquele dinheiro, que usa daquele trabalho daquela pessoa para ter o sustento dentro de uma família, né? Então é isso que me deixa triste, é de ver a maneira como eles estão. Eles não pensaram nisso, né? Não pensaram na forma tanto na economia, né? Como fazer isso, passar por isso de uma forma mais branda. Não estavam preparados para isso, né? Não estão preparados para fazer a comunicação deles não é boa. Muitos estão despidos totalmente, totalmente. Eles não conseguem passar essa comunicação adequadamente. Porque eu dei um exemplo, até esse tempo, domingo, isso me deixou até com raiva. A gente não pode ter raiva, né? Porque não é uma coisa boa nesse momento, né? Mas na verdade me deixou triste, assim, me deixou com um sentimento meio que perplexa, né? De você ver a diferença. Então, não sou a favor do Trump, do governo de forma alguma, mas você vê como foi a questão da preparação deles para essa situação. Né? Então ele veio toda a explicação, eu estava assistindo a CNN, então foi lá o governo do estado de São Paulo, o governador falou, não tinha nenhuma medida econômica, mandou todo mundo ser criativos, sejam criativos na hora de fazer as coisas agora é o momento de usar a criatividade. Oi, Miriam. Miris, Oi, beijo. Miris. Você conhece a Miris? Você falou Miriam, eu falei... É a Miris. Sim, eu conheço. Olha lá, tá vendo? A Miris é prima do meu marido, olha, coincidências, né? Que legal. E aí, Ela o que acontece? Ela é verdade, professor Dom Bosco. Beijo, Miris. Aí, o que aconteceu? Eles falando, né, para a gente ser criativos e tudo mais, passando as medidas de saúde, né, de segurança, mas nada economicamente, pedindo para fechar, né? Então gera um pânico, um desespero, que nem as pessoas ficam despidas, né? Porque não tem o que fazer. Como assim fecha, né? As coisas era um ano para ser um ano super bacana, todo mundo esperando economicamente, era um ano que estava bombando, muitas coisas estavam bombando, muitas empresas crescendo, retomando a economia, e aí vem esse pá, né? Esse tapa aí, na verdade, uma rasteira enorme, né? Só que daí depois eu estava assistindo, logo em seguida vem a pronunciação do governo dos Estados Unidos, né? Então tava o Trump, todos os ministros falando e tudo mais. Aí o que eles estavam? Eles entraram primeiro com o pacote econômico, né? Todas as medidas econômicas, acalmando a população, falando tudo o que eles iam estar fazendo, tudo que ia estar sendo liberado, todos os cuidados e tudo mais. Então isso, a maneira, não estou defendendo, mas a maneira como eles passaram a informação foi muito mais tranquila. Se eu fosse uma cidadã americana, eu fiquei tranquila da maneira como eles estavam passando. Ao contrário do governo do estado de São Paulo e do governo federal, que me deu pânico de ver a maneira como eles estavam falando as coisas, né? Até porque, que nem eles falaram, inclusive, para de imposto de renda, que o imposto de renda poderia entrar em atraso, não ia ter problema, ia ter espera, podia esperar um monte de coisa. Então, foram vários pacotes, medidas, porque a gente sabe, gente, por mais que a gente fique trancado, se a gente não tiver dinheiro, não tiver as coisas para funcionar, mesmo trancado em casa, você não vai ter o que comer. Você não vai ter emprego, entendeu? As coisas vão faltar porque não vai gerar economia, não vai ter fluxo de caixa, né? As pessoas não vão ter dinheiro para estar fazendo isso. Então, eles terem feito isso, eu percebi que falei, nossa, gente, olha que bacana, né? Então, deixou as pessoas mais calmas, os empresários mais calmos, a população mais calma, e aí veio toda a medida de higiene falando, olha, vai ter que ficar, vamos ter que fazer a quarentena, senão isso propaga rapidamente, tanto é que está propagando, agora nós estamos entrando nessas 2 semanas que eles estão falando que é o boom, né? Inclusive o ministro da Saúde aqui falou que ia ser o caos, né? Ia entrar em colapso. Então, as coisas que eles falam é assustadora, menina. Os políticos, eles não estão sabendo lidar com a situação. Psicologicamente lidar com isso, né? Até tá o Ricardo, que não sei se o Ricardo está nos ouvindo ainda da Antares, ele que é psicólogo, até, Riz, se você pudesse pontuar um pouquinho pra gente alguma coisa aí, porque eles não estão sabendo lidar, mexer com o emocional, né? Trabalhar com esse emocional nesse momento. Eu vi uma live hoje do Fernando Conrado com um médico chamado Vitor Sorrentino. E o Vitor estava falando justamente que o melhor a se fazer agora seria dividir.
colocar não 100% da população dentro de casa. Uhum. Teria que Uhum. ter aquele equilíbrio de assim, muitas pessoas as pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa, mas quem não puder, que vá sair para trabalhar e tudo mais, porque a economia não pode parar. Porque se todo mundo ficar em casa, vai parar e aí vai dar aquele colapso, vai dar Cara. aquela confusão. Então eu achei interessante ele falar isso, Uhum. porque todo mundo fala, ah, não, tem que ficar, todo mundo tem que ficar. Então, tem que ficar, só que, por outro lado, o lado da economia tem que continuar girando, porque tem gente que não É isso mesmo. consegue fazer as coisas dentro de casa, Uhum. então aí vai perdendo, né? E sobre isso, aqui na França, para eu não esquecer, que eu achei bem legal o que o presidente fez. Ele, ele falou o seguinte: todas as pessoas que não puderem, assim, quem puder ficar em casa e fazer home office, todas as empresas que Uhum. liberaram, faz home office e Uhum. ganha o seu salário Sim. integral. Quem não puder Uhum. fazer, são pessoas que não têm o que fazer, que trabalham às vezes na rua ou alguma coisa que não Uhum. pode fazer em casa, Uhum. o governo ele tem uma reserva, né, de alguns milhões, bilhões, não sei exato o valor, mas ele tem uma reserva que todo mundo iria receber 85% do salário, mesmo que não trabalhe. Uhum. Então isso Igual aí aqui. já tranquiliza as pessoas. E aí Já, também já. outra coisa que ele fez foi de tirar é, como que era? Água, gás, eletricidade. Eu acho que Uhum. também o aluguel de pequenas empresas. Sim, legal. Isso é uma coisa que ele fez. Ah De, lá, assim, pelo já menos as ajuda, pequenas né? empresas, ele que Uhum. não tem tanto aquele suporte, né? Uhum. Eles não vão precisar pagar isso. Então, Uhum. assim, já dá um alívio, o pessoal já fica mais tranquilo. Eu não vi ninguém, assim, desesperado por causa disso, porque eles sabem que o governo protege a população. O governo, Uhum. É. ele é... As Como pessoas é que nem ficam ele muito em faz isso? pânico por causa disso, Não né? ficam, não ficam. Até, acho que até por isso que as pessoas estavam na rua, tipo assim, ah, não é Eles assim, sentem não vai segurança, acontecer nem nada. confiam, né? Confia. É. Sim, então eu achei legal isso da parte dele, porque quando ele fez o pronunciamento, ele já falou que ele ia fazer tudo para que os residentes e cidadãos franceses tivessem a segurança, né? Sim. Aqui, sabe o que eles fizeram? Até o governo do estado de São Paulo, por exemplo, o governo federal, ele adiou o pagamento do imposto lá que os empresários, as empresas pagam, né? Adiou para começar a ser pago, acho que em junho, julho, parcelar isso. Teve um pacote em relação a isso do imposto federal. Do Uhum. imposto estadual, o que ele fez? Ele anunciou a parada, os 15 dias de quarentena e todo esse pânico depois que eles receberam o imposto, que foi depois do dia 20. Porque aqui no estado de São Paulo eles recebem esse imposto até o dia 20, que é o que os empresários têm que pagar. Então, o Uhum. que o que o Dória fez? Ele fez o pronunciamento depois, ou seja, ali o estado de São Paulo todo mundo já teve que pagar o imposto, né? Então ele já recebeu esse imposto, não teve nenhuma medida econômica para ajudar o estado de São Paulo nesse sentido de aviamento, do imposto estadual, por exemplo, né? Então isso gera um descontentamento. E daí você vê que tem uma jogada política, porque daí no final do discurso de cada governador, eles criticam daí o federal, aproveita para criticar o presidente, aproveita para criticar. Então eles Então, ficam nesse jogo político eu e não acho que resolve para a população, né? eu acho que nesse momento a gente não pode misturar a política. Não, Ah, gosta do não. Bolsonaro, não De gosta do forma Bolsonaro, alguma. gosta do Lula, não gosta do De Lula, gosta forma de um, não gosta alguma. do... Gente, De não pode forma alguma. acontecer isso. A gente tem Não que pode. unir todo mundo. Não importa se a pessoa gosta do Exatamente. X, do Y, não importa. A gente tem que. Eu tava vendo muitas pessoas, né, na internet, até num um site que eu gosto Uhum. de seguir, que é o Razões para Acreditar, né? Sim. Que sempre coloca notícias boas. E aí, eu tava vendo, assim, em Salvador, um grupo Uhum. de mães de uma escola pegaram e compraram, assim, adiantado várias pipocas do pipoqueiro que tinha na frente da escola. Uhum. E assim, nossa, eu fiquei até emocionado, porque assim, ele começou a chorar, sabe? Porque É. ele não imaginava. Então, eu acho que assim, a gente pode tentar fazer essas coisas, sabe? Às vezes, assim,
Que nem, ó, tem uma amiga minha, a Gi, que escreveu Sou Autônoma, por enquanto tem uma medida. Eu já vi algumas pessoas falando assim que pra gente divulgar, por exemplo, assim, paga umas aulas adiantado para a pessoa e depois você faz durante o ano, sabe? Várias Não coisas, cancelar, adiar as coisas, né? Não né? cancelar o que você ia fazer, Se né? você Mas já sim tem um adiar lá na dinheirinho lá frente, né? reservado para isso, já paga já, para a pessoa não É, ficar sem esse também. dinheiro. E a Sim, gente tentar sim. também consumir coisas, né, locais, né, as Uhum, lanchonetes, as coisas. Então, isso vai fazer com que não seja tão grande o tombo, né? Então, eu achei isso exatamente. bem legal, assim, as pessoas já estão se mobilizando bastante para isso, para ajudar quem não precisa quem não pode, né, trabalhar nesses Uhum, momentos, porque o problema também que eu vejo é que a gente não tem uma data certa para acabar. não tem. Isso é uma coisa que dá assim muita insegurança também para as pessoas. Sim, Você não sim. sabe quando vai acabar, então você não tem como você planejar 100%. É isso mesmo. É isso Você mesmo. planeja assim, mais ou menos, né? É aquela coisa. É por isso também que muita gente vai no mercado, compra as coisas, porque bate aquela insegurança de e Bate. se acabar a comida? Porque eu tava fazendo uma live ontem com meus pais, né? E porque a minha mãe falou que sempre as pessoas perguntam pra ela, como que tá a Suzana lá na França e tal. E aí ela falou, vamos fazer a live para explicar um pouco para as pessoas, né? E É. aí, então, e aí a gente vê que é muito. A minha mãe disse ontem, né, que tem muitas pessoas que têm esse trauma que vem dos Uhum. ancestrais, é trauma de guerra. Então, teve É isso gente mesmo. nos nossos antepassados que passou fome, que passou necessidade, e aí Uhum. isso fica no DNA da pessoa. E aí Sim. quando você sente uma sensação dessas de quase uma guerra, você fala, ai meu Deus do céu, será que eu vou passar fome? Assim, no inconsciente, né? Será que eu vou passar fome também? Deixa eu comprar lá umas coisinhas ali. Ah, não, mas será que vai faltar? Deixa eu comprar mais. Então, por isso que vai É. acabando as coisas no mercado. Mas uma coisa que eu queria é, deixar assim, um recado para as pessoas não ficarem Uhum. desesperadas, porque Uhum. as coisas estão acabando no mercado porque tem muita gente comprando, muito mais que o normal, mas as pessoas Uhum. estão repondo também. Então, Sim. não vai faltar comida, não vai faltar papel higiênico, não vai faltar nada. Então, para É que as isso pessoas mesmo. fiquem mais tranquilas com relação a isso. Eu fui quando, quando E na tem esse semana desespero passada. aí na França também, Su? Tem, todo mundo, todo lugar, Todo mundo, né? todas as Uhum. pessoas que eu sigo que moram em outros países, todo A mundo mesmo barco. coloca. Ó, na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Uhum. Espanha, em Portugal, na Uhum. Irlanda. A Irlanda tem super baixo número de pessoas infectadas e a Irlanda fechou assim tudo, Gente do já céu. decretou alerta vermelho e tudo acabando no mercado. Então as pessoas ficam desesperadas porque Uhum. elas vão no mercado e a imagem que elas Sim. olham é vazio, acabou. O mundo em falência, né? O mundo Mas quebrou, aí né? Se você pensar, né? eu acho que assim, o psicológico da pessoa, ela congela naquela imagem, acabou. E ela não consegue mais ir para outra etapa de que vai voltar, né? As pessoas vão repor. Então a pessoa Sim. fica desesperada e aí ela posta aquilo no Instagram, ou posta, não sei, nas redes sociais, falando que acabou. E aí a outra pessoa que vê aquilo fala: Meu Deus, acabou, deixa eu correr, porque eu preciso pegar. Mas assim, não é que acabou Uhum. porque acabou, acabou porque as Sim. outras pessoas estão indo mais, não porque vai É. faltar, entendeu? É isso que as pessoas precisam Uhum. entender. Quando Uhum. eu fui a semana passada no mercado, quando a gente ainda não tinha esse decreto, né, na quarentena, eu fui no Uhum. mercado porque eu já estava ouvindo as pessoas falando que estava acabando as coisas. Eu falei, bom, eu como jornalista, eu não podia ficar sem saber o que estava acontecendo, né? Sim, Falei, eu vou claro. lá olhar o que está acontecendo. Então, eu fui no mercado que tem aqui no centro de Beauvais e, assim, eu vi uma movimentação, claro, mas, assim, a hora que eu olhei, assim, tinha dois moços repondo as coisas, assim, Uhum. muito, sabe, eles estavam tentando muito rápido fazer para que as pessoas não sentissem desespero. Olha o Sim. Rangel, ele é um amigo ele é brasileiro que mora em Barcelona e ele trabalha no Uhum. mercado e eu queria dar esse exemplo dele.
Ele trabalha no mercado lá em Barcelona e toda manhã, antes de abrir o mercado, eles aplaudem, eles dançam, eles cantam, assim, é um aplauso assim, para todo mundo que está trabalhando nesse momento, Legal, sabe? sim. Difícil. E eu achei isso assim, tão Uhum. bonito, assim, isso motiva o pessoal, Motiva, sabe? A claro, claro. trabalhar, e assim, Uhum. e eu achei Até isso porque muito eles estão bonito. lá, né? Eles estão tá super arriscado para eles também, né? Enquanto todo mundo está na Ou, quarentena, eles estão lá na linha de fronte, assim como os médicos, tem como muita os gente, pessoal policiais, tirando lixo, muita né? gente. Assim, É tem isso muita gente mesmo. que não pode parar. Se parar, aí sim, que aí vai virar um. Exato, exato. Por isso que quem pode parar tem que parar, né? Tem que Quem ficar em pode casa, sim, não mas tem tem jeito. gente que é assim, é imprescindível. As pessoas têm trabalho Tem que que não tem funcionar. como, entendeu? Exatamente, Então, tem que quando eu vi funcionar. aqueles moços assim, uns carrinhos enormes de coisas, de comida chegando, eu falei, Uhum. aí eu até gravei e falei, gente, olha isso aqui. Assim, Loucura, né? vamos olhar também o lado que não vai faltar, né? É isso Vamos olhar mesmo. esse outro lado que também, Uhum. né? A gente tem que dar um tempo para o pessoal produzir mais, Respirar, né? porque É isso todo mesmo. mundo É isso começou mesmo. a ter um pânico coletivo que aí um vai passando para o outro, é como se fosse assim um vírus mesmo, vai espalhando assim o É, pânico. E é. não é E- necessário. exato. E ele fica concentrado em algumas regiões, né? A França é pequena, né? Então eu não sei como que isso, por exemplo, aqui até o horário que eu vi, a gente estava em 34 mortos, né? Desses 34, 30 no estado de São Paulo, né? Ou seja, no país Ah, todo, desse número de 34, 30 é o estado de São Paulo. Então, hoje, se você olhar o estado de São Paulo, o maior centro epidêmico aí vai ser aqui. Eu até vejo como seria normal, mesmo porque é um estado onde vocês têm uma circulação maior de pessoas indo e vindo, chegando dos aeroportos e estrangeiros e maior concentração de indústria, né? uhum. E, e até porque é pequeno, é um estado, não é um estado tão grande, então você tem uma concentração maior ali de pessoas também aqui, né? É um estado bastante populoso, assim como a cidade de São Paulo é uma cidade bastante populosa. Então ali o risco é maior, né? E até o aglomerado de pessoas ali é grande. Então, se você for ver bem, então tem algumas regiões que o risco é maior, né? Que eu acho que ali é onde você tem que tomar até um certo cuidado maior, né? Então, não sei como que o governo consegue medir isso, né? Fazer essas medidas Na engenharia, por exemplo, a gente tem uns algoritmos lá que a gente faz Uhum. até para fazer esses testes, para ver o quanto que avança as coisas, se você encontra um defeito em alguma coisa, né? Eu trabalho na indústria automobilística, então quanto que isso pode propagar. Quando você tem, por exemplo, um defeito em. O Cláudio está aí, o meu amigo Cláudio, ele pode até explicar, né? Ele que trabalha com isso. Quando você tem um defeito no automóvel, quanto que isso onde a estatística de quanto que isso propaga, entendeu? Porque você já Uhum. vendeu esse carro pro país inteiro, então tem umas ferramentas estatísticas que fazem isso, né? Onde que vai parar esse defeito, qual vai ser o tamanho da dimensão do estrago, né? Uhum. Então, eu acredito que para esse tipo de trabalho do vírus, eles devem ter isso também, né? Eles têm esses cálculos para saber, para Ah, estar eles devem parando ter. tudo, eles devem saber que o estrago vai Eu ser grande, acredito tem que como sim. fazer, como medir isso, né? E eu E tava, eu aí, tava vendo também. Ah, desculpa te cortar. uhum. Não, pode falar, Su. Eu tava vendo. Ah, deixa eu falar oi aqui, ó. Oi pra Bia, nossa cabeleireira, outra cabeleireira, temos duas. A Olha, Estê. gente, Ah, nossa, vocês estão vendo o estrago que tá nosso cabelo, né? Ainda eu consegui pintar a semana passada. Bom, a unha tá um horror, a unha do pé tá bem, enfim, né? Vamos. mas não tem A gente se problema. reinventa, né, Su? A gente se reinventa, Não, gente. É, a tá gente tudo vai fazendo o certo. que dá. A Estê mora lá em Exatamente. Paris também. A Bia, minha prima. Aí. Que eu tava falando, assim, ontem também, a gente tá vendo um monte de live, né? Fica em casa, fica vendo um monte de live. E Monte. tem Aliás, muita tá coisa bombando as interessante. lives, né? Sim, tem. E aí eu vi uma pessoa falando o seguinte, por que que a gente vai repetir um erro se a gente já sabe o que Uhum. aconteceu? Então, assim, eu É. acredito que os outros países aqui da Europa, eles estão olhando o que aconteceu na Itália e estão Uhum. tentando fazer diferente para não chegar no estrago que Exatamente. aconteceu. Então, é a mesma Exatamente. coisa que a constelação diz. Por que que a gente É, vai, é. a gente vai
repetir uma coisa que algum antepassado fez de ruim. A gente não precisa fazer Exatamente. igual. A gente Exatamente. Vamos pode fazer mudar, diferente, né? né? Quebrar a Uhum, roda, né? E vamos fazer outra. uhum. E então eu acho assim que o Brasil poderia, né? Tem tudo Uhum. para tem muita gente legal, tem muita gente boa nesse Tem, país. Então a gente tem, tem. pode pegar e olhar o exemplo e fazer o contrário para ver se diminui, entendeu? Então, Exatamente, exatamente. por que que vai fazer a mesma coisa, esperar tudo passar para depois, na hora que tiver um monte de gente caindo no hospital, aí Uhum, vai falar, uhum. ixi, mas eu não sabia. Ah, claro que sabia, mas é que você É. não acreditou, né? E ainda, a gente tem informação, né? E aquelas pessoas que não têm informação, né? Então você tem pessoas morando na rua, você tem Sim. pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, não sabe nem o que é uma live, não sabe muito menos o que é um Instagram, uma rede social, não sabe nada. Não tem É. informação de nada. Até teve uma amiga minha que ela falou, Fran, ela mora em São Paulo, ali em São Caetano, ela falou, olha, eu vi morador de rua perguntando, viu, por que vocês estão usando máscara? Vi um Sim, monte de gente eu vi, usando. minha mãe falou para mim também isso. É triste, menina, é triste esse tipo de coisa, né? E aí ela teve o pai da amiga ali que morreu com o coronavírus, então você tá tendo pessoas do seu lado, né? E a Sim. Itália tá aí, gente. Eles são exemplos, o exemplo que não foi bom, Eles são né? Então é exemplo pra gente. de população que não acreditou no começo. Eles não Exatamente. acreditavam. E aí as É. pessoas vão passando. Eu não sei de onde que chegou, porque, pelo que eu entendi que a minha amiga Kat falou, que foram dois chineses que chegaram na Itália com isso, e aí foi passando, passando, passando. Mas A multiplicação é grande, né? Uhum. é complicado. Então, o que a gente tem que fazer isso que todo mundo está falando, ficar em É, casa. Se é. você puder ficar, mesmo que você seja saudável, que você seja esportista, que você seja jovem, fique em casa, Uhum. porque se Exato. você tocar em alguma coisa, você pega a sua mão, você põe no seu olho, põe na sua boca, você pega o vírus. Já era. Você não Exatamente. tem o sintoma, mas você pode passar para outra pessoa. Então, Uhum. e essa outra Exatamente. pessoa, ela pode ser mais velha e pode ter algum outro problema de saúde e ela vai morrer. Então, Vai. e aí, né? Então é isso que a gente tem que tentar. Ai, tem uma pergunta aqui. Como funciona vacinas aí na França? Que no Brasil já começou a vacinação da gripe para os idosos. Então, a questão de vacinas, o que eu vi, o que o Nick mesmo falou hoje para mim, que Hum. é, quando você é pequeno, você é obrigada a tomar todas as vacinas, igual a gente no Brasil, né? Uhum. Mas eu estava Uhum. vendo ontem uma outra live também do Fernando Conrado com uma cientista brasileira que mora nos Estados Unidos, né? Uhum. E ela Uhum. disse assim que uma vacina para ser, né, para autorizar e porque tem que fazer todos os testes, tal, Uhum. demora de 12 Sim, a 18 meses para sair. Então, sim. assim, por enquanto, não tem como. Eles falaram, eles têm que ter toda, né, a proteção, a segurança Uhum. de que vai dar certo. Então, é a única coisa que eu Uhum. sei sobre as vacinas, que é isso que eles Uhum. estão fazendo, eles estão, né, os cientistas estão tentando, né, encontrar. Eu já vi Sim. também alguns cientistas aqui da Espanha, né, nossos vizinhos, fazendo tratamentos com os mesmos remédios que tratam a AIDS, Uhum. que deu Sim, resultado, entendeu? sim. Então, tem várias coisas que eles Tem várias estão. frentes, né? Sim. Tem É, vários. o que eu até vi hoje aqui no jornal, eles estão unindo, né? Na verdade, dá para o pronunciamento da ONU, né? Do Uhum. presidente da ONU. Então, eles vão agora se unir, chamando todos os cientistas do mundo inteiro para se unir para realmente focar nisso, encontrar essa cura o mais rápido possível, né? E aí é o que a gente pensa assim, agora na China os números já estão caindo, né? Lá eles estão se Porque recuperando. tem aquela curva, né, que eles A dizem que curva, tem. Essa curva ainda não chegou ainda aqui na Europa. A Europa ainda vai aumentar muito. aqui também, e nós somos os últimos, né? Porque nós estamos sendo os últimos a ser atingidos aí, né? Então, vamos supor, enquanto está recuperando na China, vai vir recuperando a Europa, Então, e a assim, América aqui vai ser a última praticamente, né? É. ainda não chegou o número super alto. A gente acha que nem 20 mil aqui na França, a gente acha super alto, mas vai ainda muito, vai crescer muito, porque Vai, foi vai. espalhando. Então, as pessoas, o vírus às vezes ele fica dentro da pessoa e ele
não dá os sintomas. E aí depois vai dar os Exatamente. sintomas depois, então por isso que vai aumentando. Eu não sei Uhum. até onde vai parar. Mas eu É, sei que esse número ainda não está tão alto quanto a gente imagina, vai crescer muito mais. Então, loucura, né? o que eu peço, sim, para as pessoas terem essa consciência de ficar em casa mesmo, Uhum, que é uhum, importante, sim, é importante. uhum. Até liguei para minha avó essa semana e falei para ela, eu tô aqui em casa, todo mundo falou, fica aí, fica aí. E ela tem rodinha no pé, né? Então, Bom, eu não isso é quero mal, nem né? Minha ver. mãe, minha sogra são tudo assim, filha. Elas ficam Não, desesperadas de ficar em casa. daí ela falou assim, eu vou ficar subindo e descendo a escada do É, prédio. Ela falou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Falei, dá uma voltinha lá embaixo tem a churrasqueira apartamento é mais ali. complicado ainda, né? Dá só uma voltinha ali e volta, não precisa, né, ficar fazendo. Oi, mãe, É. obrigada. Minha mãe escreveu. Ah, é isso aí, não é É, fácil, né? mas é isso, assim, então tem assim vários lugares que estão fazendo hospitais provisórios, provisórios Uhum, fala, né? é. Lá na Espanha mesmo, eles pegaram um centro, acho que era um centro de eventos, e fizeram. No Brasil também estão Uhum. usando, né? O Pacaembu estão Então, fazendo. Na estão Itália, gente, usando eu fiquei para tão vacinação da emocionada. gripe, né? Sim. Eu fiquei tão Pode falar. emocionada na Itália, fizeram um hospital novíssimo com as doações das pessoas. Então, quando Uhum. começou a dar aquele pânico no pessoal, eles começaram a fazer eles organizaram, né, aquelas vaquinhas, tudo, para fazer um hospital. E acabou de ficar pronto, sabe? Eu fiquei assim, nossa, muito feliz, porque É. isso dá uma esperança de que mais gente vai ser salva, sabe? Assim, dá É. aquela Na alegria no verdade, meio do. o que a gente vê disso é assim, que vai tirar, nós vamos tirar boas lições disso, né? Uma é essa questão da solidariedade, da gentileza, da generosidade voltando, né? Sim, As pessoas tendo que se voltar para dentro, vendo o quanto que as coisas que muitas vezes a gente não estava dando importância e que são importantes sim para gente, para sermos uma sociedade saudável, né? Sermos uma sociedade próspera. Então, eu acho que, é lógico, de toda crise, toda guerra, a gente tira, vamos ter que se sim. reinventar, né? A necessidade, ela gera invenção, né, Su? Então, nós vamos ter que se Sim. reinventar, vamos ter que fazer muitas coisas diferentes, pensar naquilo que nós fazíamos, que hoje não vai ser mais a mesma coisa, vamos ter que fazer diferente, e pensar no nosso comportamento como ser humano, né? Então, Só no corpo. que nem as pessoas todas envolvidas, você vê grandes corporações fazendo doações, né, se Álcool gel, mobilizando. né? Aqui no Brasil tem Também. muita gente fazendo isso, você vê lojistas enormes, pessoal doando Eu vi sapato para médicos, fazendo máscaras para roupas. doação, Sim, eu roupas. vi. Então, tem toda uma. Você vê as pessoas tão preocupadas com o próximo, né? Então, essa preocupação voltou. Então, nada é por acaso, Ah, né? muito bonito. Eu acho que. É, Aqui que você falou das pessoas de rua, né? Eu não sei como que Uhum, acontece no Brasil, mas aqui na França, como aqui é um país muito gelado, tem, assim, é por lei isso, é obrigatório. Se você vê uhum, alguém na rua e, assim, quando tá muito frio, você tem que ligar para um número e você avisa, olha, tem uma uhum. pessoa ali na rua, tá? Assim, as cidades, elas têm uns centros que acolhem as pessoas de De rua acolhimento. isso, centro de Uhum. acolhimento, porque aí a pessoa não vai morrer congelada, sabe? E esse centro Então, de porque isso é acolhimento é do muito sério. governo? Hum. Uhum, sim. Não, aqui E não tem. aí acho que não, né? Então aí eu acho legal Aqui isso. esses centros de acolhimento são voluntários, né? O pessoal faz trabalho Isso. voluntário. Tem algum centro, ou acho que uma cidade ou outra cidade pode ser que tenha alguma coisa que elas fazem algum trabalho assim, mas não, eu não sei, eu não tenho esse número muito divulgado, não. Geralmente são trabalhos voluntários, associações que o pessoal faz esse tipo de trabalho, né? Então eu acredito que por causa do coronavírus eles estão fazendo o mesmo trabalho, mesmo que não esteja tão frio agora, Uhum, uhum. eles estão fazendo isso, eu acredito, né? Porque
o governo está preocupado, eles estão preocupados com a população, então eu acredito que para eles também tenha essa, esse centro aí aberto, né? Para eles se protegerem, né? Porque, Uhum. não sei, É. né? É difícil, né, Su? Eu falo Sim. assim, gente, que angústia, né? Eu fico Nossa, imaginando, aí eu falo assim, nossa, gente, como que tá, né, as pessoas que estão morando lá fora, será que elas estão passando pela mesma situação? Daí você olha assim, você vê que tá todo mundo igual, né? é Gente, como igual. nós somos Assim, iguais, né? eu Olha, as tento, situações é eu igual tento para todo mundo. ser otimista, dar risada, assim, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar depressiva, sabe? Com todo esse monte de informação. Fica. Então, a gente tenta. O Nick também, ele é uma pessoa que ele não gosta de passar o desespero pra mim, sabe? Então, eu acho que é Uhum. muito bom isso da parte dele, porque É, isso é ótimo. ele filtra muitas coisas. E aí ele faz. Às vezes, quando eu tô mais tensa, assim, ele fala alguma coisa para eu ficar mais relaxada, sabe? Faz eu dar risada. Então, eu percebo assim que eles, no geral, eles não estão desesperados. Eles É, gostam de dar é, passar aquela tranquilidade, né? segurança, sim. Então, Uhum. assim, quando eu comecei a ver aquele desespero do pessoal na Itália, eu chorei Uhum. bastante também. Eu tive Sim, os meus momentos baixos, né? Mas sim. aí eu comecei com a minha mãe, eu tô passando também o óleo essencial que eu fiz em Americana com a Uhum. Monize, não sei se você conhece, do Aromas de Mauá, né? Conheço. E então ela fez o óleo para mim, então eu vou passando, eu vou, né, tirando essa, também tô tomando os florais quânticos da Dani, que também é de Americana, Dani Bortoleto. Então tudo Uhum. isso tá me ajudando, a minha mãe também dando, né, os conselhos dela de constelação. Então isso foi, assim, eu fui Te pegando todas acalmando. assim, as informações e fui falando, beleza, eu tô aqui Uhum. e eu preciso fazer alguma Uhum. coisa para tranquilizar Uhum. as pessoas que estão próximas a mim. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o blog e todos os dias eu vou postando informações, né? Então, Legal. eu resolvi, assim, a minha forma de ajudar é informando as pessoas. Uhum. Então, eu pego, coloco informações, todos os dias eu vou, pego, às vezes tem alguém falando uma coisa legal, eu gravo a tela, posto lá, Uhum. sabe, para motivar. Então, essa é uma maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas que É, estão, né, que gostam de mim, as pessoas que seguem o blog. Foi dessa maneira. é. É isso mesmo. E você vê essa corrente forte, né? Você vê o Veio. comportamento das pessoas nas redes sociais mudando completamente, né? Em Não, decorrência disso. a gente dentro de casa, a gente começa a pensar um pouco. A gente, assim, o mundo É. parou. Então a gente Estamos com começou a muito tempo para pensar pensar, né? É. o que a gente não consegue por causa da correria, não sei o quê. Então, assim, o mundo falou assim: Uhum. chega, Chega, descansa, quebrou, pensa um para. É. pouquinho, faz o que você não consegue fazer. Se tudo parece que está se encaixando de novo. Você viu? As É, coisas estão é. acontecendo na natureza. É isso Gente, mesmo. na Tudo que aquilo que a gente Itália, estava fazendo de mal, a mãe da natureza tá falando, olha, vocês já me deixaram em pandarecos aqui. você viu? Tô Na totalmente destruída, agora Itália, eu preciso respirar, né? os canais de Veneza estão com água cristalina. Eu nunca tinha visto isso. Os peixes estão voltando, o cisne está voltando. Lá numa ilha da Sardenha, os golfinhos voltaram. É outra Assim, conversa, né? você vê que A parece que natureza tudo está deu assim, ótima. deu uma equilibrada. Oh, a natureza assim É. respirou, sabe? Isso Respirou. dá É uma isso mesmo. alegria, dá aquela luz no fim do túnel que a gente gostaria de É, ver. Eu, pelo menos, é, eu tô vendo isso, sabe? Então eu vejo, é. o hospital sendo feito lá na Itália, os italianos lá começaram a cantar. Agora todos os países Uhum, começaram, sai 8 horas, uhum. todo dia 8 horas, as pessoas saem, Agradecendo os médicos, canta, né? aplaudem, todo mundo está É, trabalhando, é motiva, isso mesmo. sabe? Então, isso é muito, muito legal. Essa a gente E vê que é as isso pessoas mesmo. estão se unindo. Acabou, parece aquela briga por causa de política, parece que agora deixa de lado um pouquinho Uhum, esse monte de é, coisa ruim. Vamos tentar unir todo mundo. Que é, unindo a é, gente consegue fazer. A gente consegue. é. Organizando, tudo sai certo. É, e a gente, Pelo menos é nós o não que eu somos penso, né? sozinhos, né? Eu acho que é uma forma de mostrar, você vê que um
as pessoas querendo levar vantagem, um querendo fazer melhor que o outro, aquela Não, loucura, né? Aí você fala assim, gente, nós temos que se unir, se queremos fazer algo diferente, não é pensando sozinho, é pensando no pensando todo, no né? Pensando no coletivo, sim, coletivo. sim. Então não tem como ser diferente, né? Não tem como você fazer sozinho, porque você não vai chegar a lugar nenhum, né? É, é, você tem que, você precisa se unir, né? Precisa se unir às pessoas, aquilo que te faz bem, aquilo Uhum. que realmente te motiva, né? Escutar coisas boas, ver boas informações. Então, a gente está no momento que nós estamos aqui parados, podendo filtrar tudo isso, né? Podendo Uhum. escolher o que realmente entra e o que realmente sai, né? Então, vamos fazer, né? Vamos fazer Nossa, isso, eu vi vamos, tanta vamos empresa escutar tudo aqui, isso, né? as empresas de grife aqui, Louis Vuitton, Todas Dior, elas, todas elas estão parando, as Então, destilarias lá da Suíça estão parando as suas produções. Então, elas estão estão. perdendo dinheiro, mas elas estão mandando, estão fazendo álcool gel, estão mandando para os governos. Aí também Estão. eu vi Boticário, Natura, Avon, Boticário, um monte Riachuelo, Arezzo, de Qualme, a Schutz, todas tem elas. muita coisa assim Muita que eles mobilização. estão ajudando. Então, isso é muito legal. Estão doando também colchão. Eu vi uma loja de Estão. colchões Estão. também. Estava doando É. para, acho que para morador de rua, não me lembro se era para isso, para eles terem um lugar. Uhum, Assim, uhum. sabe, dá uma paz, assim, um alívio, né, de ver que as pessoas estão se juntando de novo, porque Estão. estava muito Estão. separado tudo. Agora estamos aqui, Muito. né, Cada um juntando. por si, né? As Eu pessoas acho estavam isso, muito assim, cada um por si e acabou, né? sim, eu acho isso muito incrível. Eu, Que assim, tudo que bom. eu puder ajudar, eu ajudo. Quem precisar, que nem a minha mãe, né? A minha mãe, ela se ofereceu também. Ela falou, olha, quem precisar de Uhum, ajuda, né, para entender quem tá com muito pânico, tá com uhum. algum problema assim, Desespero, né? desespero mesmo, que não tá conseguindo, Uhum, né, digerir tudo isso, que ela faz o trabalho dela de uhum, constelação familiar online, então ela uhum, pode, né, dar um direcionamento, né, algumas, uhum. né, algum caminho assim para você não pirar, E né? para acalmar, né? Acalmar Eu vi esses algumas, corações, essas cabeças, né? sim, A eu vi gente algumas fica a mil, pessoas né? falando para você definir um horário que você quer ver as notícias, né? E Exatamente. para você não Colocar a ficar assim rotina, né? muito cheio, Não né, deixar a de televisão ligada informações o tempo direto, né? inteiro. Não deixar a TV Sim, rodando então tem direto. Eu várias tava, coisas. eu tava fazendo isso em casa, minha tava um negócio eu falei, que é isso? Não, para. Desligo, faço minhas É, atividades, crio uma rotina, me visto, nada de pijama, então eu me visto como se estivesse indo pro trabalho. maquiagem, Maquiagem. Juro que você, hoje eu passei até o sim. perfume pra falar com você do outro lado da terra. Ô, Ah, que Marcelo, fofo. gente, eu precisava, eu jogo perfume pra casa, Eu sabe? também, eu Porque, também. meu Deus, eu Aham. tô convivendo aqui, eu preciso fazer nesse ambiente, Sim. né? Na casa eu já procurava fazer isso, mas agora com mais intensidade. Olho pra. Ai, tá Sim. faltando 20 segundos, vamos ter que encerrar a live. Ai, meu Deus. Manda um Bom, beijo. então, Sávio, Cat, Natália, todo mundo, Sâmia, um beijo para A Su todo tá mundo. bem, olha que Estou fofa. bem, fofinhos. Adorei. Adorei a Obrigada, live, viu? Su. Obrigada. Deus te Obrigada, abençoe, Fran, um viu? Fique com Deus. beijo. Se cuidem. Amém. Beijo. Tu Até também. mais. Tchau. Tchau. Salva a live, não esquece.